Muito bem, de volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, agora já com a nossa entrevistada, Fran Carneiro, uma empreendedora que realmente ela cumpre o papel de empreendedorismo, fazendo o que tem que ser feito, buscando sempre se aperfeiçoar e agora com alguns projetos já para ensinar também. Olha só que interessante. Bom dia, Fran. Bom dia. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Jara. A gente já se conhece há um tempinho e foi justamente num treinamento, né, Fran, que a gente acabou se conhecendo. A Jo, você conhece um pouquinho antes? Né? Um pouquinho antes, isso. Sim, pelos projetos sociais que vocês acabaram fazendo juntas, né? Numa ação, a Podoação, né? Isso, a Podoação. É um grupo, né, de amigas podólogas que dentro de um tempo, assim, uma busca em levar assim, o bem-estar para as pessoas, nós nos reunimos e acabamos trabalhando nessa ação. Muito bem. Bom, a Fran, então, tem a profissão dela como podóloga, mas ela vai contar um pouquinho das suas atividades, não é só uma. Então, ela já traz aí no dia a dia dela o espírito do multiempreendedor, né? Fazer várias coisas para poder, assim, ter não somente uma renda, mas buscar, sim, algumas formas de renda a mais. Isso, nos dias de hoje, é muito importante para o empreendedor entender a importância disso. Mas fala um pouquinho, Fran, você é natural aqui de Campo Grande, de onde você vem? Conta um pouquinho para as pessoas saberem da tua história. Eu sou natural de Campo Grande. Eu, na verdade, nasci aqui em Campo Grande e morei em fazenda por bastante tempo. Morei na Pontinha do Coxo, um beijo para todos lá da Pontinha. E depois eu vim embora para Campo Grande já com 16 anos, já iniciando já nessa área. Já com atividade de... Na verdade eu comecei como manicure, né? Manicure, batendo de porta em porta e aí começou a minha jornada. Muito bem, como empreendedora, fácil, né? Como empreendedora. Já estava empreendendo e não sabia, né? Olha só que interessante. Então, como o Fran está dizendo, ela já começou correndo atrás de oportunizar, né, as pessoas de terem acesso ao que ela sabia e assim ela ganhar o dinheiro dela. Então, empreendedorismo é isso. Tem momentos da vida que a gente tem que, sem saber de tudo, tem que ir lá e se arriscar, né? Então, você já começou se arriscando em bom nível. Bastante. Muito bem. Você sabia tudo de manicure quando você começou? Não sabia nada. Eu fui arriscando e eu tinha só um alicatinho e uma espátula e comecei. E foi assim, e eu já tinha assim uma paixão por cuidados assim, respeito aos pés, mas nem sabia que existia essa área podologia. Na verdade, eu ainda era calista, né? Quando eu iniciei. Agora que nós somos podólogos. Olha só. Então, para quem quer empreender e está com medo, né, tem talvez no papel o projeto, ou nem no papel colocou ainda a ideia de empreendedorismo. E interessante que hoje cedo, Fran, um pouquinho antes do momento de conexão com Deus, eu falei sobre a importância de o que é feito, né? Feito é melhor que perfeito. A busca pela excelência, por ser metódico, minimalista. É importante, sim, ter profissionalismo e fazer tudo bem feito. Só que muitas pessoas elas tendem a procrastinar, deixar para depois só porque elas acreditam que não sabe de tudo. E isso é um grande desafio para ser superado. Então, o empreendedor que quer empreender, ele primeiro de tudo tem que se arriscar. Então, você não sabia sobre manicure ou não sabia o que você sabe hoje, né? Você tinha o básico. Na verdade, nem o básico eu tinha muita força de vontade. E como todas as pessoas que vêm do interior, assim, aquela vontade de ser alguém, de mostrar de repente assim para os seus familiares que você pode ser melhor que aquilo, que tem um futuro muito melhor lá na frente. Então você acaba buscando algo melhor para sua vida. E eu iniciei nessa parte de manicure, mas eu fiquei pouco tempo. Tive algumas oportunidades de trabalhar em alguns lugares e eu sempre busquei bastante. Então, assim, quando teve a oportunidade de fazer o curso, que foi em 2007, o primeiro curso técnico que teve em Campo Grande, eu, assim, não pensei duas vezes, né? Lógico que eu queria melhorar. E aí eu comecei e não parei mais. Já foi buscar especialização para entregar um pouquinho a mais para os clientes. Sim, aí você deixa de trabalhar na área de embelezamento e passa para a área da saúde. Olha só que interessante. Então, a evolução da Fran no processo dela de empreendedora. E no decorrer toda a situação, foi tudo maravilha, né? Quem me dera fosse maravilha. Não, nem tudo foram flores.
A gente passa por situações, às vezes, desagradáveis, né? Como dizem, os sapos que a gente tem que engolir. Mas a gente engole, digere e bola pra frente e a gente vai aprendendo cada vez mais e tendo a oportunidade também até de ensinar outras pessoas, né? Assim, aquilo que você vem com a sua bagagem, você acaba passando pra frente também, né? Sim, sim. É uma coisa importante que o empreendedor, ele, muitas vezes, ele não continua pelos desafios que vêm, né? Então, empreender é vender algo, né? Serviço ou produto. E para que você tenha o seu resultado, alguém tem que comprar o que você está vendendo. Em alguns momentos, assim, falta a capacitação, falta o conhecimento. Se sobrar vontade, já é um bom ponto para continuar. O que é muito difícil as pessoas superarem, às vezes, os nãos, né? Porque na trajetória do empreendedor, sempre haverão mais nãos do que sim. Como eu aproveito essas oportunidades de entender que o não, ele está me dizendo assim, eu preciso melhorar. E o sim, ele não está me garantindo tudo, somente mais um degrau. Mais um degrau e assim vai indo. E nessa trajetória toda, Fran, que você chegou a montar espaços ou você sempre foi do trabalho assim, de ir até o cliente? Como que foi até... Primeiro você começou indo até o cliente, buscando essa oportunidade que as pessoas pudessem te dar esse espaço. E quando foi, digamos assim, o grande negócio, assim, de montar um ambiente que talvez houve algum frio na barriga, tipo, nossa, montei um espaço, e agora? Chegou esse momento? Chegou. Eu trabalhei durante 20 anos em um espaço, fiquei bastante tempo, tive a oportunidade de ficar nesse lugar, de conviver com pessoas maravilhosas na área da beleza. Mas eu sempre tive aquela vontade de montar um consultório, sempre. Então eu fiquei apenas 20 anos almejando, né? E eu resolvi montar o consultório, porque onde eu moro, tinham muitas pessoas que precisavam, necessitavam do meu trabalho e não tinham, assim, como pagar. Nem sempre poderiam, assim, pagar aquele valor que eu cobro no centro. E eu montei esse espaço para atender a tabela social e começou a crescer. E isso foi me dando muito mais vontade de ter um espaço maior, de atender uma demanda maior. E eu acabei ali tendo como se fosse uma escola. Montei, atuei e comecei a desenvolver até montar um outro consultório, que é a unidade que é do centro, que eu atendo valores diferenciados. E nesse meio tempo, eu saí desse espaço que eu fiquei 20 anos, embora sinta muita falta ainda, mas a gente tem que andar com as próprias pernas. As pessoas, às vezes, pensam que é muito, muito difícil, né, ter alguma coisa. Realmente é muito difícil, mas se você não deixa os vícios da sua vida inteira de lado e corre atrás de algo novo, um objetivo diferente, você não vai conseguir. Então, eu arrisquei dentro da pandemia, que foi muito mais difícil. Tudo ficou muito mais difícil na pandemia, né? Então, eu montei o consultório em plena pandemia. Eu já tinha fechei e montei outro, com uma equipe menor, embora muito mais sólido, algo mais concreto. Então, foi difícil, mas hoje eu posso bater a mão no peito e dizer, eu consegui. E eu estou muito feliz com isso. Sim. Essa uma parte que às vezes é para tomar decisão, né? Tipo assim, fico aqui para o resto da vida, fico aqui trabalhando para alguém e tá tudo certo, né? Quem faz isso, hoje você dá a oportunidade das pessoas também trabalharem para você, né? Então, mas é um processo. Quando há vontade de ter algo, nem sempre você tem toda a condição para isso, né? E às vezes as pessoas esperam, né, pelo melhor momento, melhor condição. Você acredita que existe isso ou é mais assim, tipo, sentir no coração e falar assim, é agora, eu vou ir? Também. Mas tem que ter, assim, um empurrãozinho da vida, né? Como dizem, né? A água bateu, você tem que correr. Então, de repente, você ficar só esperando naquela zona de conforto, não vai resolver. Nem sempre vai chegar o melhor momento. E nem sempre você vai ser feliz, você vai se sentir sempre frustrado. E eu acredito que seja assim. Legal, legal. E aí, nesse espaço, você também, então, você construiu ele e teve que remanejar pela questão da pandemia, e aí foi outra decisão forte para você tomar. Difícil, porque na unidade 2 é um espaço de beleza também.
Lá eu entrego tudo na área da beleza. E eu tive que fechar, né? Assim como todos. Sim. Mas no consultório eu continuei atendendo. E eu vi uma possibilidade muito grande, porque eu consegui desvincular um pouquinho daquela situação da beleza, que a gente é muito envolvido nessa área, a gente não consegue deixar. Então, eu me senti assim, agora é saúde. E eu comecei a atuar muito nessa área da saúde e eu consegui me desvincular. Tanto é que hoje eu só atendo 2 vezes na semana na unidade 2. E na unidade 1, eu me empolguei muito mais, eu atuo muito melhor, eu gosto muito mais hoje, porque eu não misturei mais tanto os trabalhos, né, os serviços. Então, eu consegui dividir bem e estou gostando e é isso. Tá, dentro desse empreendimento, então, assim, diversificar é importante, porém você tem que seguir uma linha, né? Não adianta querer fazer de tudo e isso acaba, no meio do processo de uma empresa, se perdendo, né? Sim. Então, você tem que ter uma identidade. Então, você definiu a área da saúde, Isso. tendo ela dividida em alguns ramos ali, mas sempre ligado à questão saúde. Sempre ligado à questão saúde. Quando não está dentro do que eu posso oferecer, do que eu posso fazer, a gente sempre encaminha para um profissional qualificado da área específica. Sim, legal. Isso também é importante o empreendedor entender, que às vezes você pega empreendedores que eles querem fazer de tudo e coisas muito aversas, né, longe uma da outra. E aí onera, então são 50 empresas dentro de uma. E aí ele não entende por que passa apurado, porque é difícil. E quando se fala em gestão, aí é um outro desafio, né? Porque chegou um momento que você era a profissional, estava sendo reconhecida e paga bem por ser uma profissional da área. E aí vem a questão do empreendedorismo, trazer pessoas para um processo coletivo. Sim. Aí teve que vir a empreendedora Fran para tomar conta de tudo? Isso. Tem que acontecer, uma hora ou outra tem que acontecer, né? E a gente não tem aquela maturidade, porque uma vida inteira você basicamente é domesticado a trabalhar para alguém, né? E quando você passa a sair, você vem de um lado para o outro, que você passa de ser funcionário, no caso, prestador de serviço, você passa a ter que comandar uma equipe. E isso foi muito difícil para mim, porque uma pessoa que uma vida inteira consegue tudo sozinha, consegue batalhando, correndo atrás, de repente você ter que ser submissa em algumas situações, você ter que parar para ouvir, você ter que conversar com a sua equipe, você ter que parar para entender. Eu, assim, lógico que nunca foi um mar de rosas, né? Sempre tem as dificuldades. Eu sempre uma pessoa bem geniosa, né? Então é complicado. Esse rostinho lindo não é sempre essa florzinha, né? Então acaba sendo complicado você conseguir gerir uma equipe, você conseguir juntar, reunir pessoas. Porque, assim, hoje eu busco as pessoas, assim, que não gostem somente do local, que tem uma boa afinidade com a minha pessoa, que trabalhem bem junto comigo. Se é uma pessoa que só gosta do trabalho, só está ali para ganhar, não vai dar certo, porque como é que você vai ser uma equipe bem sólida, bem bacana, se você não gosta das pessoas que você convive? Sim, então, porque acaba ficando muitas vezes mais no trabalho do que na própria casa, né? Mas principalmente que a gente fica o dia inteiro ali, tem hora para chegar e não tem hora para sair, né? E chegar no momento onde então você vem num trabalho solo, né, trabalhando para alguém ou ainda trabalhando sozinha, mas por conta própria, e aí você monta um time. Eu falo isso porque eu trabalho com isso e eu percebo de muitas empresas, independente do tamanho, Fran, pode ser o dono e um funcionário, o dono e 10, o dono e 100, existe um desafio muito grande, porque aí todo o processo muda, né? Uma coisa é você cuidar das tuas coisas, dos teus materiais, né, do teu tempo, e de repente vem o processo coletivo. E muitas vezes, e na maioria das vezes, esse processo ele não vem tipo como um manual, né? Tipo assim, é só assim que eu faço. É diferente quando é na prática, né? É diferente, muito diferente. E você, em algum momento, dentro dessas dificuldades, você pensou em parar? Assim, tipo, vou fechar tudo e vou voltar ao que era antes? Passou? A gente pensa em sumir, né? A gente pensa. Olha só. É uma realidade de muitos empreendedores. Para muitos, chega um momento e fala assim, vou parar com isso aqui. Vou parar e eu vou sumir, mas eu vou sumir para onde, né? Então, aí você para e você pensa, foi 20 anos de construção. Construindo uma clientela, construindo amigos, espaço no mercado de trabalho, e de repente você quer deixar tudo. Mas como? Se é a sua vida. Sim. Então eu cheguei numa conclusão que eu tinha que me aperfeiçoar, que eu tinha que me lapidar, na verdade. Eu tinha que ser uma pessoa melhor.
tanto profissionalmente quanto no dia a dia mesmo. Eu tenho buscado isso e tenho conseguido, tem dado certo. Que legal, legal. E esses momentos de tipo, é o que eu tô perguntando assim, porque muitas pessoas não só pensam em desistir, em parar, elas realmente param. E elas saem do mercado ou saem do ambiente do empreendedor e vão trabalhar para... E tá tudo certo, eu acredito que as pessoas elas precisam tomar essas decisões e assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Só que para você foi diferente. Então, no momento de, vamos dizer assim, de pensar em desistir, você falou, não, mas espera aí, eu posso aprender isso aqui. Sim. Foi assim? Você falou, não, eu posso aprender isso aqui. Posso melhorar, posso oferecer mais qualidade no meu trabalho, nos meus tratamentos. Busquei. Antes da pandemia, 3 vezes por ano, eu ia em São Paulo fazer uma especialização, participar de congresso. Depois da pandemia, só online. E a questão do online, a gente tem aquela mentalidade que a gente não aprende direito, né? Mas tudo depende da gente. Se a gente tem o intuito de aprender, se a gente presta atenção e a gente quer ter uma mudança, um passarinho passando ali está ensinando. Você aprende alguma coisa. Aprende, sempre. Ótimo. E isso é muito importante. E muitos empreendedores, Fran, você deve conhecer, na tua área deve ter também, aprende uma coisa e tipo, aquilo é para o resto da vida. Não busca evolução, não busca conhecimento. Vamos lá, um aperfeiçoamento de técnica, uma forma de fazer melhor, de economizar muitas vezes, um produto que chega como inovação. Então, precisa ter essa busca constante, não é? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Legal. Então, você empreendedor que está ouvindo a história da Fran Carneiro, independente se a tua área é outra, a busca pelo conhecimento ela é para tudo. Né? Cada um no seu nicho, né? Não precisa estudar lá a podologia. Só que a ideia, quando eu falo que os empreendedores que passam pelo programa Meu Bairro Meu Negócio, é dar o conceito de exemplo de que sim, algumas coisas são fundamentais. E a busca por conhecimento, ela é inevitável. E buscando conhecimento, Fran, então você, além da linha de especialização, dentro da tua área, você também entendeu que você precisava aprender a lidar com pessoas? Sim. Que isso eu estou te perguntando porque assim muitos empreendedores eles compram máquinas, instrumentos, fazem mega construções para atender o seu público, só que não investe no trabalho interpessoal, que é entender em você como lidar com as pessoas. Porque hoje para crescer você tem que ter gente ao teu redor. Tem. E aí muitos empreendedores eles tendem a fugir disso. Fazer tudo. Disso. E quando você percebeu que foi no momento difícil que você percebeu, falou, não, eu preciso entender como é que as pessoas funcionam, como eu funciono e eu preciso buscar conhecimento para lidar com pessoas. Sim, eu cheguei num determinado momento que ou eu tentava melhorar ou eu parava e eu resolvi continuar. Como tendo assim várias pessoas na equipe, cada uma de uma forma, uma tranquila, uma agitada, eu comecei a participar de palestras, fazer curso para tanto de empreendedorismo quanto para conviver melhor com pessoas, né, empresarial. E eu comecei a perceber assim, isso que você está falando. Não adianta ter um arsenal de coisas se a sua mão de obra não é boa. Não adianta eu ter os melhores materiais, melhores equipamentos e aparelhos, se a minha mão de obra não é boa, eu não consigo entender o que o meu paciente precisa. Então, de repente, se você tiver uma maleta de instrumento, você já consegue resolver o problema que a pessoa carrega uma vida inteira. Então, ali, não preciso de ter várias coisas. Então, na verdade, se você se capacitar, é muito melhor do que você ter um arsenal de coisas e não saber fazer nada. Não saber utilizar não aquilo, saber utilizar. E lidar com pessoas, ele tem, eu digo assim, a magnitude de, tipo, a grosso modo não ser palpável, né? Porque é mais uma questão de como eu me comporto para que o outro se comporte do jeito que eu quero. E não tem uma poção mágica, não tem uma pílula, não tem um remédio que você tome e faça Infelizmente, assim, né? Pronto, tomei o remédio do conviver bem com as pessoas. E isso dificulta muito o processo do empreendedor quando aquele empreendedor almeja crescer. E você entendendo que para crescer você tinha que ter gente ao teu redor. Sim. Então, que bacana. Parabéns por buscar isso. Até foi em um desses treinamentos que você buscou que a gente acabou se conhecendo, que foi justamente um treinamento de oratória e postura. Sim. Como eu me comporto, como eu
E muitas vezes é mais eu comigo mesmo, né? É para mim, e aí de repente as coisas ao redor começam a acontecer. E na evolução tua, na busca por conhecimento, você percebeu no teu time mudanças? Simples fato, você mudou uma vírgula no texto, de repente todo o movimento do teu time começou a melhorar? Na verdade, eu decidi mudar basicamente o time todo, né? Porque é aquele negócio, né? A nossa vida é uma sacolinha. Ou a gente opta por jogar as pedras fora, ou a gente deixa cheio de pedrinha pesando. Então, tem muitas coisas que eu resolvi mudar. Tanto empresarial, pessoalmente falando, e particularmente o treinamento que nós fizemos me ajudou muito em questão de orientação, acompanhamento. E bacana Fran, você perceber a diferença, né? Segura aí o que você vai falar da diferença, que a gente vai pro comercial e já volta. Tá Bom? Bom, já no terceiro bloco do programa, segundo bloco aqui com a Fran Carneiro, empreendedora. Eu digo que a podologia é algo que ela traz como função, porém o empreendedor ele tem uma visão sistêmica diferente, então ele começa a buscar aprender coisas que não são diretamente ligadas à sua profissão de execução, mas ele tem que aprender, como nós estávamos falando, lidar com pessoas, então entender qual que é o processo de gerenciamento, finanças, e há um monte de coisa, o empreendedor ele precisa dar atenção. E aí você estava falando sobre a questão de perceber a diferença no seu time. Por mais que a decisão disruptiva, né, difícil de, eu digo, dar a liberdade a alguém, tipo, tirar ela do teu quadro de colaboradores, é um grande desafio. Mas o que você percebeu nessa diferença, então, de buscar por evolução e perceber que o teu time também começa a andar conforme você está andando? Não, na verdade, com o vício do dia a dia, não é fácil a gente ir se desligando dessa questão, né? A gente se apega muito, mas é aquele negócio, você se apega, mas não se apegam a você, porque você é uma empresa. E durante muito tempo eu via as pessoas como amigo, de levar para dentro de casa, para ser melhor amigo, e fazer participações em casa, festinhas, reuniões. E na verdade não era isso que as pessoas precisavam. As pessoas precisavam de conhecimento, não de ficar passando a mão na cabeça e dizendo, olha, tá tudo certo. Sim. Não, eu tive que, na verdade, começar a selecionar as pessoas que queriam o mesmo objetivo que o meu. Porque não adianta você estar num barquinho remando sozinho, né? Você tem que ter pessoas que querem a mesma coisa que você, que buscam, que querem melhorar diariamente, que querem ser profissionais qualificados. Então, a dificuldade é essa, você encontrar pessoas que queiram trilhar o mesmo caminho que o seu, que é subir, né? Sim, sim. A gente falou até um pouquinho no treinamento sobre isso, né? E quando a gente aprofunda um pouquinho no planejamento e no processo de uma empresa, a gente entende que a empresa ela tem o seu objetivo dela, né? Ela tem um objetivo ali de conquista e tudo mais. E encontrar as pessoas e alinhar as pessoas nesse propósito da empresa é muito importante. Cada um buscando o seu, né? Por exemplo, a Fran, como empresa, ela tem um objetivo de chegar ao 10. Só que tem o funcionário, o 10 vermelho, né? Vamos dar um exemplo assim. E o funcionário ele quer o 10 azul. E não tem um problema desde que o alinhamento de trabalho esteja coerente. Porque muitas vezes o funcionário ele só está ali passando o tempo porque ele não sabe nem o que ele quer. E quando a gente se desenvolve, quando a gente entende sobre como as pessoas funcionam, então a gente começa a perceber que todos têm um objetivo na vida. E a pessoa que não tem um objetivo, que está indo só pelo salário, ela acaba não tendo produtividade. E aí ela está ocupando um espaço. Não sei se foi isso que você percebeu, em alguns momentos a gente conversou. E para o empreendedor, querendo ou não, ele tem que ter a visão de que cada ambiente da sua empresa precisa ter lucratividade. Foi difícil você, porque você é muito coração, né? Você é muito de dedicação, de fazer bem feito. Quando teve que olhar assim para a parte tipo, meu ambiente precisa de saúde financeira, doeu um pouquinho? Muito, muito, porque por muito tempo eu fui protelando a questão do financeiro, por gostar muito das pessoas. Então, independente se a pessoa estava produzindo ou não, não tem problema, eu gosto tanto dela, nossa, a pessoa é tão boazinha, eu adoro essa pessoa, então ela vai ficar aqui. Independente de render algo para ela ou para a empresa,
Pra mim tava ok, tava bom porque eu gostava daquela pessoa. Só que quando você passa a entender que você tá fazendo mal pra sua empresa e fazendo mal pra aquela pessoa, porque às vezes ela pode estar crescendo em outro lugar, ela pode estar desenvolvendo a vida dela e sendo uma pessoa muito melhor, você tá prendendo aquela pessoa ali emocionalmente falando, prende você e prende a pessoa. Ninguém cresce. Então foi difícil, foi doloroso. Você falando, eu lembro, nessa última semana eu tive duas reuniões com um empreendedor aqui da cidade. E ele cresceu e ele tem uma estrutura bem grande, sabe? São mais de 100 colaboradores praticamente que ele tem no time dele. E o grande desafio para ele é esse, sabe? E ele falou assim de uma história, a gente falando sobre essa questão de time, né? Sobre conduzir pessoas. Daí ele falou assim, eu considero muito o que o meu pai falava, né? Tipo, o pai dele falava sobre o funcionário, sobre o colaborador, a pessoa que está junto da sua empresa. Ele falou assim, não pode ser morno. Não pode ser mais ou menos, não, nem é tão ruim, mas também não é tão bom. Esse é o pior, porque ele está ali, você não consegue mandar ele embora. Porque ele é bom, ele é bonzinho, ele é legal. Só que dentro de um negócio precisa existir produção, porque senão chega um momento que se você não tem resultado positivo, a empresa quebra, você tem que dispensar todo mundo e acabou o sonho. Acabou aquele ideal de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, você chegar ao momento de tomar a decisão de falar assim, não, eu preciso organizar, porque assim, você cresceu, aí você chega um momento de dificuldade e fala assim, não, eu preciso de um time bom comigo. É aí onde que mora o grande problema da maioria. Tipo, ter que tirar alguém do time. Talvez ali você corta um dedo, né? Mas não gostaria de fazer isso. É complicado. Tá. E aí o que você usou para tomar esse tipo de atitude? Porque sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque muito empreendedor ele tem muita coisa, mas muita coisa envolvida, ele se agarra nisso e não muda. E como você falou, vai afundar. E aí só tá você remando sozinha e as pessoas estão esperando que você faça alguma coisa. Sim. Então às vezes tem que jogar alguém no rio. Tem. Eu particularmente não gosto de jogar ninguém no rio, eu deixo que elas se joguem, né? Então, depois que eu fiz o treinamento, eu tive uma afinidade maior com o meu com o meu interior, e saber o que é bom pra mim. Então, como eu fiz o treinamento e foi bom para eu enxergar um monte de coisas, eu comecei a também passar o treinamento adiante. E aí, dentro daquele treinamento, a pessoa via que ela não estava mais cabendo naquele espaço. Então, ela falava, poxa, né, eu tô aqui, nossa... Eu falo que é dar a liberdade à pessoa, né? Para poder viver novas experiências. Sim. E o empreendedor, eu falo assim, Fran, que tem que ter essa tranquilidade. Você não pode sofrer para fazer algo. Mas se está sofrendo com o que tem, então a atitude precisa ser tomada. Existirão perdas, né? Vai perder alguma coisa. Só que você precisa fazer isso até para a própria empresa evoluir. Então, ter um time mais alinhado é fundamental. E tomando essas atitudes, você já teve, então, a percepção da mudança. Sim. Ela aconteceu, no começo não é bom, porque você sofre, mas não é que você se torna uma pessoa cruel depois. Você passa a enxergar a empresa como empresa. Inclusive, o meu esposo, ele fala, eu sempre falava assim, lá no salão. Lá no consultório, mas eu não via como empresa, eu via como salão, o salão. Um lugar que você era apaixonada de estar lá. Eu queria, eu montei, tá lá, tá bonitinho, estão trabalhando, tá tudo ok. Ele falava assim, amor, não é um salão, é a sua empresa, é a sua cara, é o seu nome que tá lá. Então você não pode tratar como um salão, é uma empresa. E eu comecei a me dedicar como empresa. E as coisas, assim, eu confesso, elas mudam. São rigorosamente mudadas diariamente quando você vê que aquilo é uma realidade, que você tem uma empresa e você tem que cuidar. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu tenho pessoas que eu cuido como filhos. E a minha empresa é como se fosse um filho para mim, porque eu tenho que me dedicar, eu tenho que cuidar e eu tenho que fazer dar certo. Sim. Falando do seu esposo, é o Júnior, ele participou do treinamento. Isso. E é importante também essa visão de alguém. Muitas vezes a visão de quem está do lado, ela não é a mais legal. Porque confronta, tipo, você só queria um abraço. Mas muitas vezes você fala assim, olha, vai lá e faz o que tem que ser feito, é importante. E a Fran está falando aqui do treinamento, porque assim, dentro do treinamento que ela participou, estava no momento eu e Gino Rondon, e eu, da minha parte, eu falo muito sobre posicionamento. Sim. E quando você se posiciona diferente, tudo ao redor começa a mudar, né, Fran? A gente acaba percebendo que as pessoas então entendem que agora aquela Fran não deixou de ser legal, só que agora ela também está
pondo algumas regras em pauta. Sim. E isso tem a ver com processo. Muitas empresas elas tendem a quebrar por falta de processo. Eu já passei por isso. Então eu falo por sentir na carne que quando não se tem um processo é difícil. É difícil porque aí se você não está lá não acontece mais nada, né? E talvez essa era a grande busca sua. Sim. Tipo, se você não tivesse, não funcionava. Então você tinha que estar. E o grande sonho de todo empreendedor, como se diz, né, é sentar na areia da praia, levantar o pé, tomar água de coco e ver tudo funcionando. Tá, é um desejo, né? Mas até chegar esse momento você tem que criar processo para que você não esteja na empresa e sim ela ainda continue Caminhando. Funcionando. É. Muito bem, muito bem. E essa questão de posicionamento, você falou assim que dentro do treinamento você entendeu algo que para a tua empresa era importante, mas ainda também na tua vida pessoal algumas coisas mudaram. Então, seus desejos melhoraram, suas ambições, né, de querer algo a mais estão maiores. Sim, sim. Como a gente busca uma mudança diariamente, a mudança ela tem que ser para melhor, né? E eu tenho buscado isso, me aperfeiçoando cada vez mais com projetos bacanas, de ministrar palestras, cursos, passar para frente aquilo que eu busquei uma vida inteira. E eu quero passar isso, não que as pessoas vão trabalhar como a Fran Carneiro ou algo assim, mas cada um tem sua técnica, mas poder passar isso para frente, né? E a mudança também, a minha visão em relação a lives, cursos online, mudaram conforme eu fui fazendo, conforme eu fui aprendendo, eu fui vendo que realmente é possível isso acontecer. Sim. Então eu comecei a estudar e me especializar mais nisso e hoje eu tenho uma visão muito diferente. E eu trouxe isso para a minha vida, em casa, com amigos, escolher o que você quer para sua vida. Então eu acho que tudo vai de um treinamento, de um estudo, de um aperfeiçoamento diário. Sim. Eu digo que começa um pouquinho antes, né? Que antes do treinamento vem a vontade de querer aprender, né? E assim, ser ensinável, eu sempre considero em algumas situações que eu fecho um contrato, eu deixo bem claro lá, assim, uma condição especial, ser ensinável. Porque muitos querem aprender, muitos querem ganhar dinheiro, muitos querem uma vida plena. Querer todo mundo quer. Só que qual é a parte de assimilar isso? E aí quando você traz a ideia de você, então, compartilhar o que você aprendeu, esses 20 anos de busca, de conhecimento, que hoje você tem a tua própria técnica também de manuseio ali, de trabalho especificamente. Sim. E entendeu você que tipo, quanto mais pessoas soubessem disso, mais você também seria reconhecida com isso. Sim. Quando veio então a condição de você, claro que eu acredito pelo seu jeito, você já entregava tudo para todas as pessoas que perguntavam como é que você faz, você ia contando. Sim. Que ponto chegou a ter aí a visão de que isso também poderia ser um negócio na tua vida? Quando começou a me exigir assim, responsabilidade. Não somente, olha, faz assim, 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 e estava ótimo. A pessoa ia fazer, se tivesse certo, ótimo, se deu certo, deu, não deu, não tem nada a ver com isso. Mas quando passou a ser responsabilidade minha te ensinar alguma coisa e você executar bem aquele trabalho, quando começou a ser minha responsabilidade, eu comecei a entender que poderia ser um negócio. E o fato também que lá na minha unidade 2, eu tenho valores especiais e tem dias assim que eu chego a atender mais de 40 pessoas, eu, Fran, fora as outras meninas que trabalham comigo. Então eu tenho a Cileide que trabalha comigo já há muitos anos, não vou falar quantos anos para não entregar a idade, né? Olha a Cileide. Cileide, tá vendo, né? Acho que faz tempo, hein, Cileide? Então, assim, eu comecei a me responsabilizar mais. Então, quando a pessoa chegava e falava assim, Fran, como é que você faz tal coisa? Eu falava, não, senta aqui, já vou te ensinar, e já passava tudo. Quando eu comecei a trabalhar muito e as pessoas gostam do meu trabalho e eu trabalho muito rápido, então quem vai quer saber como eu faço tão rápido, como fica bom. Então aí, Fran, você ministra curso? Você dá curso? Olha, dá eu não dou, agora eu tô vendendo, né? Então assim, naquela brincadeirinha suave, acabou acontecendo de virar um negócio. E assim tá fluindo. Olha só que interessante. Então, isso que é legal. Então, quando você assume a responsabilidade, aí você começa a ver isso como um negócio. Senão é só é legal, é uma pessoa legal. Só que aí você vê que tudo que você sabe, não porque custou, porque levou 20 anos para você saber, mas aí é a consequência do que você ensina na vida de outra pessoa, que não é nem o profissional que vai pôr a tua técnica em prática, mas é assim, tipo o paciente que vai receber a técnica. Sim. Foi assim que você percebeu. Foi. Tá, isso é uma outra questão. O bom empreendedor ele tem
sempre a consciência da autorresponsabilidade. Quando assume a responsabilidade, ele tem a ver com posicionamento, né, que a gente falou no treinamento. Então, você se posiciona como alguém de autoridade. Então, você torna-se uma referência. Sim. E hoje, quando você, então, ministra um curso, você já percebe que, então, é uma outra vertente financeira, que o que era só uma empresa, tipo só a Fran lá fazendo um trabalho, de repente se tornou coletivo, outras pessoas fazendo, e hoje você vê que mais um pilar financeiro surge na tua vida, que é o da educação. Sim. A gente pode falar que é educação. Então é você ensinar pessoas e assim você também gerar outra renda. Isso. E também conseguir passar aquilo que eu gosto, né? Por exemplo, na podologia eu não ministro cursos podológicos, é só especialização em podologia, na área da podologia, é um aperfeiçoamento, porque para a pessoa atuar hoje na área da podologia, ela tem que iniciar com curso técnico ou já passar para a graduação que nós temos hoje, graças a Deus, né? É inovador, nós não tínhamos, e hoje nós temos, e dentro desse nicho, eu não ministro um curso de podologia, porque tem que ter no mínimo 1.200 horas. Então, eu ministro, assim como outros profissionais, especializações. Como corrigir uma lâmina, produtos diferenciados, técnicas diferenciadas, forma de abordagem diferenciadas, até mesmo a ficha de anamnese, né? Então, passar isso é bem importante, porque tem pessoas que não aprendem dessa forma. Tem uma técnica e com a gente acaba tendo uma técnica melhorada. Porque daí você duplica o que você faz na prática. E muitas vezes a escola em si, e não é só a escola da podologia, qualquer escola, qualquer faculdade, qualquer curso que não seja técnico, normalmente é muito teórico. E na prática mudam algumas coisas, né? Tipo, eu sei porque eu falo com profissionais que saem da faculdade que não sabem vender o seu próprio peixe, não sabem como fazer. E quando você tem uma técnica para alguma coisa, para alguma área daquele nicho de mercado, você então tem que gastar. E aí tem que ter quem sabe fazer. Um livro nem sempre ele ensina tudo. Sim. Precisa ter a prática. Tá. E de outras áreas de atuação que você também ensina, estão ligadas à estética? Sim, eu também atuo na área de estética íntima, que também foi uma necessidade que eu tinha. Isso veio quando eu passei a atender no consultório, que você começa a atender mulheres e elas começam a falar sobre vida pessoal, sobre necessidade, sobre passarem por constrangimentos. E eu comecei a me empenhar e observar e vi também que eu poderia atuar ali, melhorando isso, na qualidade de vida daquela paciente. Então, eu comecei a me especializar na área de estética íntima, que é algo muito bacana, muito legal, ainda é um tabu para muita gente. Então, não é algo que eu divulgue assim, nossa, como eu divulgo? Não, é no boca a boca, eu atendo a paciente, aí no meu consultório, eu tenho a minha sala ali, eu faço uma ficha de anamnese, uma triagem com aquela paciente, e ali eu explico o que pode ser feito, o que pode ser mudado, faço a avaliação, e a pessoa se sente à vontade, e tem mulheres que hoje se sentem muito mais empoderadas, muito mais competentes em várias áreas da vida, porque passam por um procedimento desse que pode realmente mudar a vida de uma mulher. Você trabalha então autoestima, de certa forma. Isso. Que qualquer parte do nosso corpo ele tem uma representação muito forte quanto à autoestima, e a autoestima leva a essa questão do empoderamento, da autoconfiança. Sim. Então, legal. Tá. E aí as áreas que você atua também, no seu espaço, qual é o endereço do espaço maior que você tem? Que você tem aqui no centro? Aqui no centro é a unidade 1, que eu tenho já de atuação há 20 anos, e eu tenho o espaço 2, a unidade 2, que é no bairro Nova Lima, que já tem 7 anos. Lá eu comecei mesmo para atender tabela social, comecei com uma portinha, você entrava de frente, saía de ré, porque não dava nem para mexer lá dentro. Mas com o tempo, assim, foi aumentando, e eu tive que ter um leque de atendimento lá, porque não dava só para fazer realizar um procedimento. Então, eu comecei a atender vários procedimentos, por isso que hoje é um espaço onde eu atendo cabelo, pé e mão, depilação. Você acabou absorvendo a necessidade da região e começou a entender. Legal. Bom, outro ponto interessante para o empreendedor, entender o que está acontecendo ao seu redor. Poderia estar lá só fazendo uma coisa? Poderia.
Só que entendendo que tipo as pessoas estavam pedindo e procurando, Sim. você não hesitou em ampliar e dar outras formas ali ao espaço. E de uma porta que só podia entrar e sair do mesmo jeito, hoje é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Hoje eu tenho um ambiente bem bacana, bem gostoso, embora eu gostaria que fosse maior, mas não tem nem como aumentar mais nada lá. Mas vamos lá, né? E qual é o endereço de lá? Fica na rua Zumira Borba, número 695. 695. E Isso. lá tem o espaço, é o espaço Fran Carneiro mesmo. É, Espaço Fran Carneiro, isso. Tá. Bom, quem é da região já sabe, né? Que está lá bem por 7 anos. É bem conhecido assim pelo fato que eu dou bastante brindes, eu atendo bastante pessoas lá, independente, né? Se a pessoa tiver uma necessidade patológica e não tiver como ter um atendimento, eu atendo. Se a pessoa não tiver condições, eu parcelo. Eu costumo dizer, eu brinco com as pessoas, né? Quando as pessoas me ligam, Fran, quanto que tá para realizar, para mexer no meu pé? Olha, depende, né? Quanto que é? Olha, aqui eu aceito sacolão, álcool em gel, galinha, aqui a gente faz qualquer negócio. Porque é uma forma descontraída da pessoa chegar lá e saber que ela vai poder realizar aquele procedimento sem medo. Sim. Sem medo de não poder pagar. Já aconteceu, assim, olha, e graças a Deus, eu devo ter tomado uns 3 calotes só, mas eu não tenho problema com essa questão. As pessoas chegam lá e são atendidas, mesmo que não tenha o dinheiro, a pessoa volta, paga já está sarando ela de um problema que alguns carregam por anos ali e é um sofrimento, né? Acaba que fica assim, é uma gratidão que a pessoa tem pela gente, né? Sim, e honrar isso é muito importante. Isso. A gente vai para mais um intervalo, a gente já volta para o último bloco para falar um pouquinho mais, então, com a empreendedora Fran Carneiro. Bom, de volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, pelo site www.radiojara.com.br, você pode nos ver e nos ouvir. E essa entrevista fica gravada, sobe lá para o nosso canal no YouTube e também com matéria vai ficar no nosso site, assim como todas as outras entrevistas que a gente já fez aqui e dos outros programas da nossa grade aqui da rádio também. Quero mandar um abraço para o pessoal lá do Saideira Armazém Express, nossos vizinhos, bem próximo aqui do Belmar Fidalgo, na rua Dom Aquino 2331, centro de Campo Grande. Roberto, todo o seu time lá pronto para te atender no Saideira Armazém Express. Um mini mercado em espaço físico, mas tem tudo que você precisa lá. Tá bom? Então, lá na rua Dom Aquino 2331 você encontra tudo que você precisar. Seu café, almoço, janta, para a limpeza da sua residência. Então, passa lá, fala com o pessoal e seja muito bem atendido, que é um padrão ali do Saideira. E lá você vai encontrar tudo que você precisa. Também nossos vizinhos, o pessoal lá da Lavanderia 067 Wash, a Débora e todo o seu time, prontos para te atender lá na Marechal Rondon 2430, centro de Campo Grande. São nossos vizinhos também, fica bem próximo da Praça Esportiva Belmar Fidalgo. E lá na 067 Wash você pode ter acesso ao delivery, você pode pedir para eles buscarem a sua roupa suja e devolver ela limpinha, passada e cheirosa. Pelo telefone 67 30 45 30 20. Você liga lá, a Débora ou o seu time, alguém que estiver lá, as meninas estão prontas para te atender. Você também pode ir lá ver como está ficando a reforma, está finalizando, um espaço muito aconchegante, preparado para te atender. E lembrando, tá, que todo sábado tem promoção. Então vai lá na rede social da Rádio Jara ou lá na rede social da 067 Wash e você vai entender que promoção é essa. É um desconto aí em alguns materiais aí que você precisa higienizar na sua casa, tá bom? Um abraço então para o pessoal da 067 Wash, a lavanderia aí que tem um diferencial, uma tinturaria. Então você pode também renovar algumas peças do seu guarda-roupa, dar vida longa a essas peças aí através do trabalho de tingimento que eles realizam, tá bom? Eu já fiz essa camisa minha, eu mandei tingir lá, então estou usando por mais tempo, por quê? Porque ficou nova de novo, tá bom? Então um abraço, Débora, todas as meninas aí da Lavanderia 067 Wash. E a gente volta aqui então com a Fran Carneiro pra gente, no último bloco, agora 8h48, horário aqui do MS, pra gente voltar a falar mais um pouquinho sobre a importância e exemplos da empreendedora Fran Carneiro. Fran, então, só para reforçar o teu espaço lá no Nova Lima, quais são os serviços então que vocês entregam lá dentro das profissionais que estão lá dentro do teu time? Bom,
Antes de falar sobre o serviço, vou falar de algo que é muito importante na minha vida, né? O meu esposo acabou de me mandar aqui, ó. Estou acompanhando a sua entrevista. Parabéns, meu amor, que orgulho. Não tenho palavras para descrever. Muito bem, Então, na Joel. verdade, a mudança maior acontece dentro de casa, né? Se Sim, você tá bem dentro da sua casa, você busca uma melhoria, você consegue desenvolver melhor tudo lá fora, né? exatamente. Voltando, né? Um momento especial, voltando para os atendimentos. Lá eu tenho cabelo, né? Tem corte, tem escova, químicas no geral, tenho depilação, tenho pé e mão, tenho. São tantas coisas que eu tenho que eu acabo me esquecendo. E tem a podologia, tem a parte restrita da podologia, que é para atendimento especial para pacientes com patologias externas. E tenho, eu também tive também um espaço de bronze que eu gostaria de aumentar o nicho assim para a estética íntima. Então resolvi ter um espaço de bronze para ter um acesso mais facilitado à minha cliente. E eu vi que de repente não era o caminho, eu não precisaria ter um espaço de bronze para chegar até a minha paciente. Conversando ali no meu dia a dia com as minhas pacientes, com as minhas clientes, eu conseguiria o meu objetivo. Então, de repente, seria muito desgastante ter uma nova empresa, uma outra Um custo atividade, um maior. custo maior. Eu tive muito custo para ter esse espaço, ficou lindo. Embora ele esteja lá lindo, maravilhoso, eu não estou atuando, mas porque eu vi que, de repente, é aquilo que nós conversamos. Não adianta você ter uma mega estrutura, um monte de aparelhos e equipamentos, se você não executa bem o seu trabalho. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que era muito melhor eu continuar atuando na minha área, embora ali divulgando no boca a boca, conversando e buscando a dor da minha paciente, buscando qual que é a necessidade da minha paciente, da minha cliente. Então ali eu consigo desenvolver muito melhor do que ter uma outra função. E no Nova Lima, na Rua Zumira Borba, eu comecei a entregar melhor a minha nova função, que é da O estética íntima, diferente. o diferencial. E também aí tem a unidade da Dom Aquino, que é da Dom Aquino 2105, sala 5. Ali eu atuo mais na área de saúde, da podologia e da estética íntima. Ali eu faço as avaliações, o acompanhamento. De repente, numa dessas avaliações, se eu vejo que a minha paciente ela tem alguma disfunção, uma disfunção hormonal, uma disfunção qualquer ela que seja patológica, eu já trabalho em parceria com o Dr. Sérgio Ribeiro, que ele é ginecologista e me dá total apoio, participa comigo se eu mando a paciente para ele explica certinho o que está precisando, faz o tratamento, depois ele devolve a paciente, Fran, agora é com Sim. você, resolve a bronca, porque a minha parte já resolvi. Então a gente tem esse convívio muito bacana. Conheço também desde criança o Dr. Sérgio Ribeiro, ele é uma pessoa maravilhosa. Tenho convênio com ele nos atendimentos, tenho convênio também com a pediatria. Então a estética íntima não é só visual, é saúde É também. saúde também, porque não tem como você atuar na área da beleza se não estiver saudável. Sim, Né? sim, Tem que sim. ser saudável, tem que ter uma pele saudável para poder ser tratada. E na podopediatria também, na Podologia Kids, eu tenho convênio com a doutora Juliana Andrade, a doutora Juliana Ribeiro Andrade, que ela é pediatra. Então a gente tem Isso é tudo no mesmo espaço ali da é, Dom na, Aquino. na mesma, e ali, é uma clínica. Então assim, a gente consegue trabalhar Em parceria, dos parceria. profissionais. É, bem Legal. bacana. Então, esses dois espaços que ofertam, então, muitas situações, principalmente saúde aqui na Dom Aquino e lá na Nova Lima, além da saúde, então você tem toda a parte de atendimento da estética, né? Então, o que a Isso. mulherada precisar de unha, cabelo, Barba, pele... barba, cabelo, menos bigode, né? aí, ó. Não, ela corta cabelo masculino também. Muito bem. Então, falando só um pouquinho mais, Fran, nesse último bloco aqui, sobre a questão do treinamento, né? Eu sou fiel falar que treinamento é importante, porque é o meu pilar principal de renda, né? Então é o que eu faço, tanto nos treinamentos que você participou, que são turmas que a gente cria, como também dentro das empresas e principalmente para as pessoas das empresas, né? E quando você fala em ensinar algo, o que você traz, assim, tipo, de tudo que você estuda, porque é um momento muito diferente, né, na vida do empreendedor, quando ele entende que ele pode ganhar ensinando alguém. Sim. Quando veio essa percepção tua na busca por conhecimento? Então, primeiro você foi buscar. E aí você entendeu que, tipo, não precisaria você guardar isso contigo. Eu tô te perguntando porque tem muitos empreendedores que às vezes acabam descobrindo algo inovador e guarda com eles. Sim. E muitos morrem com isso. É não verdade. promovem isso e não permitem que pessoas...
E eu digo assim, quando você tem algo bom, pode cobrar. Eu sou fiel a dizer assim, tem que até cobrar, até para o outro dar valor. Quando você percebeu na sua busca por conhecimento que você também poderia ensinar? Quando as pessoas começaram a me perguntar muito se eu ensinava, se eu ministrava curso, quando começou uma busca muito grande, por isso eu pensei, falei, bom, eu não tenho tempo de ficar ensinando, eu não tenho tempo de parar o meu trabalho e ficar ensinando, aleatoriamente falando. Mas, de repente, eu buscando mais conhecimento, ter uma grade muito melhorada, ter tudo de bom para entregar e um pouco mais, porque não basta só passar aquilo que eu sei. Eu também busquei muito mais conhecimento para poder agregar nisso. E poder montar uma turma, disponibilizar um horário para tal finalidade. Então eu percebi que eu podia fazer isso. E foi onde eu comecei a me desenvolver muito melhor nessa questão. Sim, legal. E você entrega conteúdo nas redes sociais também, né? Você tem ali teu Instagram, é Fran Carneiro MS. Fran Carneiro MS. Fran Carneiro MS. Isso. Então, ali você fala sobre algumas coisas que você entrega como profissional, algumas dicas, curiosidades. Isso. Embora eu nunca fui muito ligada a essa questão de mídias sociais. Depois, com o tempo você percebe, né? Principalmente depois da pandemia, que você percebe. Antes era muito mais fácil de você conversar ali e vender pessoalmente. Hoje as pessoas te procuram muito na internet. Sim. Então, assim, aquela necessidade de estar mostrando, buscando. Eu não gosto muito de mostrar meu dia a dia, né? Falar sobre a Fran. A Fran. É mas mais profissional a a tua linha. necessidade de falar sobre a Fran Carneiro, eu venho melhorando isso. Embora não seja muito boa, mas estou melhorando, estou buscando. Sim. As redes sociais, elas ainda, tipo assim, por mais que a gente acredite que faz tempo que elas existam, nós não fomos ensinados. Imagina, né? Tipo, a gente estuda há anos e anos e ainda a gente não consegue entender todo o processo. E a rede social surgiu e elas vêm evoluindo com muita velocidade. Então a gente é diário. Eu digo assim que a gente só tem que ter uma diretriz, né? Então eu vou falar sobre a minha vida pessoal ou eu vou falar sobre a minha vida profissional. E ter uma linha de raciocínio que a pessoa até entenda. Fala assim, tá, eu quero saber sobre a profissional Fran Carneiro. Tem acesso liberado. Sim. Tá, legal. E projetos futuros? Tem alguma coisa? Mais uma empresa? Ampliações? Como que tá aí a cabeça da empreendedora Fran? Há milhões, né? Muitos projetos e, na verdade, não muitos projetos. Um projeto que eu estou batalhando, estudando em cima disso para que seja muito bem executado, para que eu ofereça um trabalho de uma qualidade muito melhor, para que seja realmente diferente. E eu estou buscando e batalhando em cima desse projeto. Vamos lá, né? Vamos ver quando é que vai sair. Do papel já saiu porque, né, já está aqui. Na verdade, saiu daqui, né? Veio para cá para o papel e agora vai sair. E eu pretendo, sim, ampliar o consultório, pretendo melhorar muito mais. E também contratar mais pessoas. Pessoas que tenham não somente vontade, né? Mas que tenham, assim, a disponibilidade de aprendizagem. Ser ensinável. Ser ensinável. Eu preciso de pessoas, assim como todas as empresas precisam, eu também preciso. Eu estou em busca de uma pessoa assim, 1, 2 ou 3, o tanto que vier, tá bom. Sim. Então, eu tenho buscado isso e vou entregar futuramente algo bem melhor. Muito bem. Bom, parabéns, Fran, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, por se manter tanto tempo, né, fazendo, porque eu digo que é difícil. É desafiante, então no processo do empreendedorismo muitos mudam e está tudo certo mudar, e é interessante ver quando pessoas se mantêm numa linha de raciocínio. Então parabéns aí pelo seu trabalho. Agora 8h57, a gente está no finalzinho, já passamos 1 hora, viu, Fran? Passou rápido esse bate-papo aqui, porque falar de coisas boas é assim, passa 1 hora a gente acaba nem percebendo. E falar do que gosta, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui na Rádio Jara e isso vem da minha pessoa também. Tem tanta coisa para se falar, mas mesmo assim a gente pode escolher o que falar. Então falar de projeto, falar de coisas boas, lembrar dos tropeços da vida faz sentido, mas trazer não o machucado, a cicatriz, e sim o aprendizado. O que eu aprendi com isso? Então é muito importante. Então que o empreendedor, a empreendedora, ou quem ainda não empreende, tenha ouvido, né, ou vai ouvir essa entrevista lá no site, que tenha a percepção
de vontade é importante, de conhecimento tem que buscar constantemente, e ousadia, né, Fran? Que Isso. precisa ter ali a barreira, né? Ultrapassar a barreira do medo, né? Que medo a gente sempre vai ter, né? Mas às vezes a gente tem que passar a fazer algumas coisas com medo mesmo. Para a gente finalizar, Fran, deixa uma mensagem para o empreendedor que muitas vezes ele tem o receio de começar algo. A mensagem que eu tenho é que para que você que quer empreender, que está buscando, que não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, que não desista nunca. Eu saí lá do interior, eu busquei muito, corri, batalhei, quebrei muito a cara, mas quebrei a cara rindo, brincando e levando em consideração tudo que eu sou hoje foi graças aos meus acertos e erros. E eu nunca desisti. E é isso que eu desejo para você, empreendedor. Nunca desista. Se for a sua vontade, do seu coração, que seja um projeto, um plano mesmo de Deus na sua vida, não desista. Vá em frente que você vai conseguir. Muito bem, muito bem. Quero finalizar trazendo uma mensagem que ontem eu li de um grande amigo meu, Otto Hardman, e ele escreveu algo assim relacionado, até foi uma foto que nós realizamos um evento em Bela Vista há alguns anos, uma palestra, e ele colocou assim que muitas vezes a gente acaba achando que não dá para cobrar ou depreciando o próprio conhecimento, só que a gente esquece que o que a gente sabe é diferente do que qualquer pessoa que sabe. Então, romper essa barreira do sair da comparação é muito importante. Às vezes a gente fica comparando e normalmente a gente deprecia o lado nosso, né? Porque está no nosso domínio. Ah, mas eu não sei como tal sabe, eu não sei tudo que os outros sabem. Esquece. Se apega àquilo que você sabe. O bom empreendedor é aquele que entende que é desafiante, porém é preciso honrar quem nós somos e a carreira que a gente construiu. Então, ninguém mais do que nós para valorizar isso. É verdade. Se a gente consegue fazer isso, muitas pessoas também vão tirar o dinheiro do bolso e vão te pagar. É um bom? grande passo já gostar do que faz, né? Exatamente. Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Agora, 9 horas da manhã, mais um programa Meu Bairro, Meu Negócio está entregue. E na quarta-feira a gente volta aqui, 7h31, com o nosso momento de conexão com Deus e mais um bate-papo empreendedor. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.